Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde. É um prazer estar aqui no Expo Jude. Quero, antes de mais nada, agradecer pelo convite. E para mim é sempre um prazer falar desse tema, que é o Sistema Eletrônico de Recursos Humanos, que é um sistema nosso, da Justiça Federal, desenvolvido localmente pela Justiça, que está sendo nacionalizado, digamos assim, implantado em toda a Justiça Federal. É até um pouco desafiador para mim falar desse tema neste evento especificamente, porque ele tem tantos temas, talvez até de mais alta, com um chamariz maior, enfim, tantos temas de mais alta tecnologia. Temos Fórmula 1, temos inovação, temos tanta coisa aí de autodesenvolvimento. E eu sempre costumo dizer que o SER é uma ferramenta tecnológica, claro, mas é um feijão com arroz bem feito. Ele é uma ferramenta simples, então uma ferramenta que não usa aí tecnologia de ponta, mas uma ferramenta muito eficiente e, de alguma forma, me parece que o mais importante nesse processo é falar um pouco de cultura organizacional, de como as instituições trabalham em conjunto. Nós temos uma certa ideia de que, bem, na justiça existe um ambiente colaborativo, que os tribunais estão alinhados, ou que os órgãos do governo em geral estão alinhados para trabalhar em conjunto. Isso nem sempre é verdade. Muitas vezes os nossos sistemas processuais e não processuais, sistemas administrativos, acabam funcionando como um cachorro que tem dois donos. Então, os tribunais acabam optando por não investir os seus melhores recursos no desenvolvimento de alguns sistemas para, de alguma forma, pegar carona no trabalho que está sendo feito por aqueles que têm tecnologia de ponta. Então, é um pouco isso que eu quero falar, como isso funciona dentro da justiça, o que é esse sistema de recursos humanos e como se está fazendo o trabalho de desenvolvimento para que ele seja nacionalizado e para que essa nacionalização sirva de modelo para outras experiências nas quais a justiça é tão carente. Bom, antes de mais nada, meu nome é Daniel Marchionati, eu sou juiz federal na 4ª região, que é os estados ali do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Hoje eu estou convocado como secretário-geral do Conselho da Justiça Federal. O Conselho da Justiça Federal é o órgão central, digamos assim, da administração da Justiça Federal. A nossa missão acima de tudo, não atrapalhar os tribunais, né? Ter uma que trabalham tão bem em conjunto, mas também dar uma ideia de justiça nacional, fazer com que os tribunais tenham uma uniformidade e que colaborem entre si e possam somar esforços para objetivos comuns. Então, a nossa vocação, digamos, é desenvolver coisas nacionalmente. O SER, Bom, como é que funciona a administração de recursos humanos na Justiça Federal? A gente, falando em justiça, nossos melhores esforços são sempre direcionados para a área afim, para a jurisdição. Então, o que há de melhor em termos de desenvolvimento na justiça costuma ir para os sistemas processuais. O que é muito bom, porque esse é o nosso negócio mesmo. Nós somos uma fábrica de sentenças, acima de tudo, né? E não uma empresa de contabilidade. Então, é muito bom que nossos melhores desenvolvimentos acabem indo para a área afim. Nós temos bons sistemas processuais, com algumas críticas, talvez, que eles possam ter, mas para um desenvolvimento governamental no nosso país, acredito que nós podemos elogiá-los bastante. Já a área administrativa, que também é uma área que demanda muito recurso, ela é normalmente meio esquecida. Se a gente olhar, por exemplo, a prática da União Poder Executivo,
Eles têm muito mais funcionários do que o Poder Judiciário, claro, e tem um sistema de recursos humanos que rege todo o pessoal do Poder Executivo, incluindo autarquias, fundações, indo do Oiapoque ao Chuí. Então, isso tudo é um sistema antigo, mas que funciona, está aí, o servidor vai pedir suas férias, ele entra nesse sistema e faz as suas requisições, está indo. No Poder Judiciário, nós temos 6 tribunais regionais federais, temos 27 seções judiciárias, que são mais ou menos independentes entre si, e até então não tínhamos um sistema de gestão de recursos humanos, assim como não temos um sistema orçamentário, por exemplo, unificado, estamos trabalhando nisso também. Muito que bem, então esse é o grande desafio, fazer com que a justiça tenha sistemas suporte também, sistemas administrativos que deem uniformidade, qualidade, permitam que os recursos humanos, os servidores, que são para nós um recurso tão caro, cada vez que sai um servidor nós temos muita dificuldade em repor, se dediquem, acima de tudo, para a nossa finalidade, que é prestar a jurisdição e não para administrar a nossa casa. O SER é um sistema que faz isso de uma forma completa. Ele tem desde o cadastro do servidor, passando por marcação de férias. Se eu, por exemplo, o juiz marco férias no sistema, eu sou automaticamente substituído. O sistema indica qual é o servidor, o juiz que está na lista de substituição, ele passa automaticamente a exercer a jurisdição no meu lugar, já comunica com o sistema processual para que isso seja feito sem uma nova intervenção humana. O juiz que vem me substituir já passa a eventualmente receber gratificação pelo acúmulo da jurisdição. A mesma coisa vale para os servidores. Meu oficial de gabinete, por exemplo, se sai de férias, ele é automaticamente substituído pelo servidor que já está indicado no sistema para isso, e esse servidor já passa a ganhar a diferença, enfim. Então, férias, folha de pagamento, aposentadoria, treinamento, adicional de qualificação, inscrição em cursos, tudo isso é gerido dentro desse sistema que acaba, além de fazer o trabalho do pessoal do Recursos Humanos, ele serve como um hub de comunicação com a administração. Você não precisa abrir um processo no sistema administrativo SEI, ou enfim, algum sistema que o tribunal use, para fazer qualquer tipo de solicitação ligada à situação funcional. Basta ir a esse sistema SER, que ele tem ali as suas abinhas, seus formulários para preencher, e ali se faz, se automatiza tudo. Então, é um sistema muito funcional, resolve, de uma forma geral, todos os nossos grandes problemas. E de onde surgiu esse sistema e como é a realidade na justiça antes desse sistema? Cada uma das regiões, até então 5 tribunais regionais federais, agora foi criado um 6º, mas até então eram 5, resolvia o problema de recursos humanos como podia. Então, alguns tribunais contrataram empresas para desenvolver sistemas de folha de pagamento, cadastro. Alguns faziam o cadastro, mas a folha de pagamento contratavam fora. Outros tentaram desenvolver os seus próprios sistemas. Então, havia iniciativas que não conversavam, nenhuma interoperabilidade, e esparsas. Cada uma dessas iniciativas ou custava dinheiro, quando era contratado numa empresa fora, sem escala, sem que houvesse aí uma contratação nacional. As iniciativas desenvolvidas em casa todas demandam uma equipe de TI do negócio muito grande. Em síntese, se perdia a possibilidade de trabalhar em conjunto, e isso fazia com que os esforços se diluíssem, custando, claro, muito mais caro. Isso é um problema
no custo e também é um problema na administração. Então, por exemplo, as corregedorias que cuidam da vida funcional dos juízes, para fazer uma indicação do juiz em substituição, eventualmente iam consultar 3 ou 4 sistemas. A folha de pagamento também tinha que perguntar para a corregedoria quais são os juízes que estavam substituindo quem para calcular o contra-cheque todo mês. Então, você tem um custo na área meio, um custo na área fim, tudo isso acaba ficando bastante pesado para a administração. Qual foi a ideia do CER? A ideia foi pegar a melhor iniciativa que se tinha, em termos de sistema de recursos humanos, e implantá-la nacionalmente. Qual é o problema disso? O problema é que as iniciativas são escritas, desenvolvidas para uma realidade específica de um determinado tribunal e não para as peculiaridades de todos os locais. Então, você tem, por exemplo, o CER, ele foi escrito de uma forma que, dentro do próprio código do sistema, dizia lá, se fizer tal coisa, mande um e-mail para @trf4.jus.br. Ou seja, não dá para pegar esse sistema e levar diretamente para outro tribunal, porque acontecendo aquela situação, a situação ia ser voltar para uma determinada área do Tribunal da Quarta Região. Foi necessário fazer toda uma revisão do código do sistema para tirar essas coisas que estavam dentro do código e colocar elas em separado como uma possível parametrização. Então, isso pode ser feito, claro, dentro de informática tudo pode ser feito, só que demanda uma mão de obra considerável. Esse talvez fosse o sistema mais extenso em termos de linhas de código que existia, que funciona dentro da justiça. Ele é tipo 3 vezes mais que o sistema processual PJE ou EPROC. E ele funcionava com uma equipe muito pequena no Tribunal da Quarta Região. 3 ou 4 servidores que sempre fizeram aquilo, conheciam a fundo o sistema e que retinham todo o conhecimento ali naquele pequeno núcleo. Bem, para nacionalizar o sistema foi necessário mudar a forma como se produzia o sistema. Então se montou um desenvolvimento colaborativo com servidores de TI dos 5, agora 6 tribunais regionais federais. Qual é o problema de fazer esse tipo de coisa, desenvolvimento colaborativo? Se você é presidente de um tribunal, você tende a priorizar as iniciativas que são de direto interesse do seu tribunal. Quando você vai montar uma equipe com todos os tribunais, por que você vai mandar o seu melhor servidor de TI? Isso não, é um pouco contraditório. Assim. Você quer o melhor sistema, mas o incentivo que cada um dos tribunais recebe é de mandar um servidor mediano, digamos assim, e depois contar ainda com o benefício de um sistema completo. Então, o grande trabalho inicial dessa coisa do desenvolvimento colaborativo é um trabalho de conscientização dos parceiros, digamos assim, da importância de trabalhar em conjunto para evitar exatamente o dilema do cachorro de 2 donos. Então, botar trabalho de convencimento, de política de aproximação, para que o desenvolvimento seja, de fato, uma prioridade para aquele tribunal, e o tribunal vai abrir mão de um recurso caro para ele, que é um bom servidor, para contar no futuro com um servidor que está treinado naquele sistema, que vai poder dar uma assessoria direta naquele sistema para o tribunal e que, por outro lado, vai render frutos para o tribunal, fazendo que o sistema seja desenvolvido da melhor forma e da forma mais rápida possível. Então, esse trabalho de organização da equipe colaborativa, quando a gente fala em colaboração, isso acaba sendo, me parece, um dos grandes problemas, especialmente quando temos diluição de lideranças, quando temos uma colaboração entre instituições independentes. Isso acontece aqui no Poder Judiciário do Brasil, acontece na ONU também. Não é?
não é uma novidade exatamente, né? O problema é como organizar isso e fazer acontecer. É também perfeitamente possível e se consegue com o necessário empenho. Então, a partir da montagem de uma equipe, você consegue trabalhar o sistema para um desenvolvimento. Uma vez implantado esse sistema em todos os lugares, você passa então a colher frutos dessa montagem, porque, veja, já não é mais necessário todo esse esforço de desenvolvimento para a implantação e é necessário só manter e desenvolver o sistema um pouco mais. Então dá para reduzir a equipe pode se dedicar, por exemplo, a um novo projeto. Então a ideia é essa, você ter uma colaboração para ter uma equipe para estar capacitada, uma equipe de ponta que esteja capacitada a desenvolver iniciativas nacionais. No caso específico dos recursos humanos, nós temos um complicador maior, que é a seguinte questão: um sistema de recursos humanos ele não pode nascer do zero, é um pouco diferente de um sistema inovador, disruptivo, que comece a oferecer um serviço de agora em diante. Os servidores, felizmente, não começam junto com o sistema, eles já vêm de um tempo anterior, eles já têm uma vida funcional que precisa ser importada para dentro desse sistema, para que o sistema saiba trabalhar, saiba quanto tempo de serviço aquele servidor terá numa aposentadoria, quanto tempo ele tem para férias, se houver algum adicional calculado em relação ao tempo de serviço, qual é a sua afiliação, como funciona o seu cadastro, se ele recebeu elogios, penalidades em algum momento da sua carreira. Tudo isso precisa vir para dentro do sistema. E esse é talvez um grande desafio, o maior desafio, me parece, para nós da área fim, para nós que não somos ligados diretamente à TI. Como trazer esses dados para dentro do sistema, onerando o mínimo possível o pessoal do cadastro, da folha de pagamento, dos recursos humanos, enfim, pessoas que trabalham hoje em outras aplicações, às vezes não tem aplicação nenhuma, às vezes trabalham em planilhas, em pastas, em papel. Em alguns casos isso existe ainda, infelizmente, na justiça. E esses dados precisam ser trabalhados, compilados. Cada um está numa linguagem diferente, num formato diferente, precisa ser trazido para esse formato do sistema para que então se possa, de fato, importar e trabalhar numa forma daqui em diante. Então, primeiro precisa traduzir isso, jogar dentro das tabelas do sistema e para que o sistema possa correr. Isso é um trabalho muito esgotador para o pessoal da área de recursos humanos de cada um dos tribunais que sofre a implantação. Então, nós tivemos alguns casos, por exemplo, de tribunais. Tivemos um tribunal novo, TRF6, que foi recentemente instalado. Quando foi instalado o tribunal, o pessoal disse, olha, nós temos muito pouca gente aqui na área de recursos humanos, isso era antes feito em Brasília pelo TRF1. Nós não temos condições de cuidar de todos esses detalhes, cadastro, folha de pagamento, substituições. Por favor, nos socorram, coloquem o sistema aqui, porque aí, enfim, nossa vida vai ficar um pouco mais fácil. Nós dissemos, muito bem, é verdade, se o sistema estiver aí, a vida de vocês vai ficar mais fácil. Mas vocês não têm condições hoje, com a equipe que vocês têm, de fazer esse trabalho de migração. Então a vida de vocês vai ficar tão mais difícil na migração que vocês não têm condições hoje de implantar o sistema. Vamos deixar um pouquinho para depois, vocês vão ter o apoio no momento da migração, vamos fazer isso com calma. Mas hoje, implantar o sistema aí ia acabar virando fio, ia acabar prejudicando mais do que ajudando o tribunal. É esse o panorama que nós estamos, esse é o momento que nós estamos hoje. Nós já implantamos o sistema no Conselho da Justiça Federal, tiramos da quarta, traduzimos ele para uma linguagem que cabe no Brasil, pode hoje ser implantado para servidores em todo o Brasil. Estamos fazendo esse trabalho de tradução, terminando em relação à parte de juiz,
Tem algumas leis que são diferentes para juiz, então o sistema precisa ter um módulo juiz um pouquinho diferente do módulo servidor. Estamos implantando a parte de juiz em 2 tribunais muito grandes, que são da terceira região de São Paulo, deve ser o nosso tribunal maior, e o Tribunal do Rio de Janeiro, então 2 tribunais muito grandes. Vamos fazer essa migração, digamos assim, até o começo do ano que vem. Depois vamos aí de uma lapada implantar a parte de servidores nesses 2 tribunais. Acredito que até a metade do ano que vem esse trabalho vai estar feito. E aí vamos fazer o restante dos tribunais. Faremos a 5ª região, que estamos devendo lá, e a 1ª e a 6ª. Teremos, então, o Brasil inteiro dentro desse sistema. Vantagens de termos esse sistema. Bom, em primeiro lugar, será uma instalação única que cuidará do Brasil inteiro, estará aqui em Brasília. Então, fica mais leve para a infraestrutura local. Os tribunais não precisarão ter preocupações locais com esse sistema. Nós vamos diretamente organizar isso aqui em Brasília. Claro, os tribunais vão precisar manter seu pessoal em recursos humanos, mas se acredita que grande parte desse pessoal vai ser liberado para outras atividades na medida em que o sistema automatiza praticamente tudo. Você não precisa ter gente calculando isso ou aquilo, tempo de serviço, aposentadoria, folha de pagamento, tudo mais. Em termos de TI, você passa a ter uma possibilidade de botar menos gente de TI do que hoje existe desenvolvendo cada um dos sistemas, mesmo aqueles que são terceirizados para parceiros privados, empresas de desenvolvimento, são de alguma forma custosos para a casa em termos de TI, revisão e tudo mais desses processos. Em termos de dinheiro, nem se fala, você deixa de pagar uma empresa terceirizada e passa a contar com o desenvolvimento local. E esse modelo também temos interesse de outros órgãos que gostariam de contar com esse modelo de desenvolvimento. Já fomos contatados por CNJ, o próprio STJ conversa muito conosco, na dúvida se migra ou não. A Justiça Militar da União já conversou bastante conosco. Alguns tribunais de justiça é um pouquinho mais complicado, porque o pessoal deles é submetido a outro regime jurídico, mas esses órgãos da União, é muito provável que nós tenhamos, já a partir meados, final do ano que vem, a possibilidade de socorrer esse pessoal e colocá-los dentro do nosso sistema. E, de alguma forma, nos interessa trocar experiências. Nós estamos recebendo da Justiça do Trabalho algo muito semelhante a esse sistema que nós estamos terminando de desenvolver, relacionado à gestão orçamentária. Então, eles lá se preocuparam primeiro com gestão orçamentária, nós nos preocupamos primeiro com recursos humanos. E estão sendo muito generosos conosco e nos cedendo esse sistema de gestão orçamentária que eles têm desenvolvido, é muito bom, muito completo. Nos parece que vai nos atender a nossa possibilidade e será também algo que nós poderíamos nacionalizar na Justiça Federal, já está nos nossos planos. E também está nos nossos planos trabalhar de uma forma colaborativa com eles da Justiça do Trabalho. Então, neste primeiro momento, eles vão nos ceder o sistema e nós vamos ficar com a parte de segurança, de contingência, de backup do sistema, dos dados todos. Eles vão hospedar os nossos dados no servidor deles e nós fazemos o backup e a contingência do nosso lado. Então, de alguma forma, estamos trabalhando colaborativamente dentro da Justiça Federal e também fora da Justiça Federal com outros segmentos da Justiça. Quero eu crer que isso tudo dá muito trabalho, precisa ser muito bem administrado. Me parece que, em relação aos sistemas processuais, há muitos riscos nesse processo. Em relação aos sistemas processuais, acredito que alguns de vocês já tenham experiência com isso, então talvez eu até esteja falando algo redundante, mas
de alguma forma, os desenvolvimentos deram errado em alguns momentos, né? Então, você tem cessão de sistemas processuais de um tribunal a outro, sem uma preocupação de que o sistema caminhe uniformemente, que seja o mesmo sistema em todos os momentos. E aí você tem tribunais que desenvolvem outro sistema completamente diferente. E aí quando você passa a não ter mais essa vantagem de escala, de ter uma só equipe trabalhando. Por exemplo, eu sou da 4ª região, lá nós usamos o sistema EPROC. O sistema EPROC foi, em algum momento, cedido para o Tribunal de Justiça aqui de Tocantins. Deu um ano depois, foi cedido o código, foi explicado como o sistema funciona e a equipe do Tribunal de Tocantins passou a implementar desenvolvimentos naquele sistema. Um ano depois, eram sistemas completamente diferentes, que já não conversavam entre si, e cada uma dessas equipes trabalhava como se o sistema fosse completamente separado. Se perde completamente a ideia de escala e de desenvolvimento colaborativo. Eu tenho um pouco menos de experiência com o PJE, mas me parece que é um pouco o que aconteceu também com esse sistema. Então, nós temos um PJE nacional, que é curado, digamos assim, pelo CNJ, mas também temos um PJE da Justiça do Trabalho, que tem uma cara diferente, tem várias peculiaridades, atende a várias coisas específicas da Justiça do Trabalho. E, de alguma forma, isso evita que esses sistemas sejam unidos. A Justiça do Trabalho diz, olha, para nós, adotar hoje o PJE nacional seria dar muitos passos atrás. Então, melhorem o PJE nacional, depois adotaremos. Então, a Justiça do Trabalho segue desenvolvendo o seu próprio PJE, ele vai ficando cada vez melhor. O PJE nacional também vai indo, mas talvez não no mesmo compasso. E chega a um ponto que seria voltar muito atrás, botar um sistema conjunto, e se perde essa ideia de escala e de economia. Acima de tudo, me parece que nós vivemos um momento muito interessante no Poder Judiciário e no governo de um modo geral. Nós vivemos um momento de uma verdadeira revolução tecnológica. Então, nós vivemos um momento de IA, nós vivemos um momento de, enfim, uma série de tecnologias que vão surgindo. O ministro Barroso agora falou no seu discurso de posse, no chat GPT jurídico, que vai, então, propor as decisões ao juiz. Com certeza, para mim, eu prefiro ser substituído por um robô. Certamente o robô vai fazer sentenças melhores do que as minhas e vai acertar muito mais do que eu. Se possível, que a folha de pagamento não me esqueça, depois dessa substituição, não passe o meu subsídio para o robô. Mas nós vivemos um momento também de muita carência de tecnologia básica. Esses dias eu vi um colega que estava num evento também de tecnologia e ele disse, olha, vocês estão falando aqui de inteligência e tal, mas a minha folha de pagamento ainda usa calculadora, planilha. Tem como resolver isso para mim, antes de resolver o problema da inteligência artificial? É isso que nós estamos tentando fazer, essa tecnologia básica mesmo, saneamento básico da tecnologia que nós estamos tentando resolver neste momento. Espero que consigamos. Agradeço demais a atenção de vocês, fico à disposição para comentários, perguntas, o que vocês quiserem. Foi realmente um privilégio ter compartilhado esses 29 minutos, ainda tem 1 minuto de reserva aqui. Muito obrigado pela atenção, gente.